E aí, meus queridinhos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pode na Pele. No comando, eu, Janaína Reis. E eu, Marília Pinheiro, mais um episódio pra vocês, com todo amor, carinho e dedicação que temos nessa vida. E antes de mais nada, já se inscreve, já segue a gente, vai no nosso canal, vai lá maratonar os outros episódios. Cara, tem muita coisa boa que a gente preparou pra vocês. Em especial hoje, meu aniversário, completando 3.8. Estou me sentindo uma idosa hoje. Mas estamos aqui brilhando, né, amiga? Brilhando em clima de carnaval, amiga. Ainda. Clima de carnaval, em clima do seu aniversário, tinha que estar brilhando mesmo. Hoje eu tô... E eu convidada é especial também, por causa do seu Muito aniversário. Muito especial. Hoje, eu falo que é... Eu tô até meio, de verdade, tô até arrepiada. É uma entrevista que eu nunca imaginei que ia rolar. Na minha como carreira de que faço outros programas, eu fiz outros programas. A Má também acredito que pense dessa mesma forma Se também. fizer outros programas, ficou meio mal, eu achei. Entrevista, gente. Entrevista. Então, eu falo como fã, eu falo como espectadora, que é com muita honra, muita honra, que a gente está recebendo hoje aqui. É a irmã do Dinho do Mamonas e também o Jorge, que faz parte de todo esse processo da marca. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Que delícia, hein? Eu também, eu vou falar uma coisa que enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente isso. A Anne já tá chorando. Um pouquinho antes de começar, eu falei pra vocês o quanto eu sou fã. E aí fiquei pensando, cara, quando na minha vida eu imaginei que eu ia ter contato, assim, tão próximo com pessoas, parentes, primo e irmã, de uma banda que eu, cara... Que marcou a nossa fez infância. parte da minha infância. Parte da nossa infância. E obrigado de verdade por vocês terem decidido de vir aqui. Então, assim, claro que eu quero que se apresentem, fiquem à vontade para falar de vocês, que aí depois a gente demanda com as nossas perguntinhas, porque como fã eu tenho pergunta pra cacete. Prima. Ai, socorro. Eu tô pedindo socorro desde sempre, né? Desde quando ela entrou em contato comigo. A Anne entrou em contato comigo. Socorro, né? Socorro. Ai, eu sou a Grace. Que mais, gente, eu falo? Eu tô nervosa. Irmã do Dinho. Inteligente, simpática, bonita, modesta. Modesta, que nem meu irmão, né? Super divertida. Ela falou que tava nervosa, achei que ela chega aqui, aquela pessoa serona, chatona, tipo, não é nada. Não, mas uma coisa é tá nervosa, outra coisa é ficar calada e primo, não dá, a gente não consegue. Família de baiano, sabe como que é, né? Família de baiano. Vocês são baianos? Meu irmão nasceu na Bahia, né? Meu pai nasceu no Ceará. Foi criado na Bahia. Mas, assim, a gente tem o pezinho lá, né? Eu tenho o pezão, né? Porque eu nasci lá. Você nasceu lá? Pezinho. Um pezinho. Caramba. Eu queria ter nascido lá, mas tá bom, vai. Delícia, né? Então, eu sou o Jorge, sou o CEO da marca Mamona, sou primo do Dinho. E a gente primo tá da aqui, Grace também. E a gente tá nesse desafio aqui com vocês. Fico muito feliz de ser convidado, né? A Grace falou, primo, a gente tava na Assembleia hoje, né? Na Câmara, aliás. E eles queriam que ele ficasse lá. Eu tinha uma entrevista pra dar. Pra fazer lá. Eu falei, não vai ficar, Tinha não. uma entrevista, acho que era Vai, não. 7 horas. Aí eu falei, prima, tal, será que você? Ela falou, não. Cogita, não. Aí a Norma também falou, não, mas sua foto tá lá, você falou que ia, tal. Aí eu falei, não. Obrigada, prima. Obrigada, prima. Mas, eu sempre falo que Mamonas desperta o que tem de melhor nas pessoas. Sim. Quando vocês falam sobre Dinho, sobre o Samuel, sobre Sérgio, sobre Júlio, sobre Bento, pra gente, enquanto família e marca, faz uma massagem no nosso ego, sabe? Porque a gente fala, cara, quem era pra estar aqui de fato não era a gente, era eles. Sim. Tá? Então, quando a gente viaja por todo o país, a gente foi fazer Rock in Rio, Portugal, a gente foi pro Paraguai, sábado a gente estava no trio da 89, a comoção e a afetividade que vocês passam pra gente é como se fosse um fio condutor, porque a gente sabe que isso era para ser para eles. Sim. Então, a gente recebe de muito bom grado, a gente recebe com muito carinho. E pra gente, essa lembrança, depois de 30 anos, que quando saiu a primeira música, que foi Vira Vira, que foi da 89, tá fazendo 30 anos agora, em maio, que foi quando a primeira vez que foi tocada essa música. E a gente vê essa garotada de 8 a 80 cantando, a gente vê que valeu a pena.
Muito. Então, a gente só tem a agradecer esse convite. A gente espera tirar as dúvidas e o que a gente puder falar para somar com a ideia que vocês tinham de Mamonas, a gente vai ficar muito grato. Nossa. A gente mais ainda. Fazendo adendo lá no show da 89, né? No trio lá. Na hora que tava o Rui, né? Os meninos cantando, eu fui bem na bordinha, assim, né? Vendo a galera toda. E é isso mesmo. De 8 a 80, todo mundo cantando. E a semana passada foi aniversário do Dinho, Dinho. né? Aham. Ele faria 54 anos. E eu olhei aquilo e falei... Ele tinha razão, o impossível não existe. Faz 30 anos, faz 29 anos que ele não está aqui. E tá todo mundo cantando, tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo feliz. O sonho dele tá aqui. Então, um pouquinho dele ficou aqui. Porque muitas pessoas olham pra gente e vê um pouquinho deles. Mas Sim. o que as pessoas não entendem é que um pouquinho dele também tá em cada fã. Cada abraço que a gente recebe, cada carinho, cada história que a gente ouve. Ah, é porque eu ouvi Mamonas quando era pequena. Ah, é porque minha mãe conheceu meu pai, não sei o quê. Sabe? Essas histórias que chegam, é um pouquinho dele aqui também. Sim, Não sim. tem um lugar que a gente esteja, uma festa que a gente esteja, que toca uma música deles e que todo mundo não se levante pra dançar Sim, é e verdade. cantar. Tipo, eu acho universal. Eu não sei, eu tô falando assim, pela minha tribo, né? Dos lugares que eu frequento, que eu convivo, e eu imagino que Não, em todos os lugares. De todos os lugares, assim, é realmente emocionante de ver. Eu fico impressionada como eu sei cantar todas as músicas de cor e salteado até hoje. E eu era bem nova, né? Quando aconteceu aquela tragédia. E, assim, até as mais difíceis. A A gente... foi no ombro do jumento. Até essa eu sei cantar até hoje, sabe? E realmente é muito emocionante de ver como... Tem uma história dessa música, hein? Me lembra. Ai, eu quero saber. Ixi, adoro fofoca. E é muito legal. É uma tragédia terrível, né, que aconteceu. Mas, assim, o que eu fico pensando em tão pouco tempo, eles conseguiram realmente construir tanta coisa. E até hoje. E até hoje. Eu sempre falo que eles tiveram uma vida curta, porém não pequena, né? Porque hoje ecoa até hoje de um modo bem natural, uma coisa muito orgânica que a gente vê as pessoas. Cara, a gente recebe, eu já recebi no direct Mamonas, pessoas casando com a marcha nupcial Bondos Cry. Ser cor não ser. Como também a gente já recebi, cara, de um cara uma vez, que o irmão era muito fã dos Mamonas, o irmão veio a falecer, ele decorou todo o velório com Mamonas e o irmão dele estava de Chapolin. E ele ficou muito puto porque a gente não repostou na página oficial. Então, tipo, tem todas as tribos, porque Sim. Mamonas, ele é muito eclético. Sim. Esse passeio que os Mamonas faziam em gênero, estilo musical, para mim, o Mamonas não pode ter sido o primeiro, mas foi um dos primeiros do stand-up no Brasil. Eu concordo plenamente com isso. Onde tinha Plenamente. aquela coisa de ser mais invasivo, tentar passar a mão na bunda do câmera, dar a volta, dar beijo nenhum, dar beijo... Porque isso, eles tinham uma autenticidade que não existia um script quando você vai fazer um filme, um musical, ou até mesmo um show, que tem o set list, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tinha nada desenhado. Uhum. E essa espontaneidade é que fazia com que as pessoas se aproximassem. E aí você fala, mas ele fez para criança. Não, ele não fez a música para as crianças. Porque tinha palavrão. As crianças foram se identificando. Eu falei para minha prima, nosso show, hoje da Mamonas o Legado, que é uma banda do filme, sempre tem 3, 4 autistas, né, prima? Sim. E assim, Com hiperfoco em Mamonas. com hiperfoco em Mamonas. Uau. Então, pra gente, é muito gratificante perceber que valeu a pena toda a dedicação deles, a falta de grana, as portas na cara, porque, como diz Pablo Neruda, né, viver só não basta, a gente precisava da arte para poder Sim. incentivar, para poder fazer com que as pessoas... E a gente quer cada vez mais com que as pessoas se dediquem à arte, e que seja por Mamonas, seja por Belchior, seja por Renato Russo. Eu acho que a arte é válida. E eu acho que falta muito dos governantes incentivar mais essa questão Não, total. de acreditar no que você quer. Porque os Mamonas, eles tinham todos os motivos do mundo para parar no meio do caminho, para ir procurar emprego, entende? E viver outras vidas. E dizem que quando você desiste num sonho, o seu anjo fica desempregado. E eu tenho certeza que eles não deixaram nenhum anjo desempregado. Não, estão E eu trabalhando até muito hoje, trabalho. Estão trabalhando até hoje. Tadinhos, estão lá. Caraca, essa galera tá como? Hoje,
quase 3 milhões de pessoas ouvem por mês Mamonas. Uau. Tá? Então é assim, todas as plataformas. Então é muito legal a gente perceber que quando a gente fala de Mamonas, a primeira coisa que a pessoa olha nos seus olhos, solta um riso e fala, eu me lembro do dia tal. Sim. E assim, sabe o que é muito interessante também desse legado deles? O tanto que eles eram visionários. Que a gente tá falando de uma coisa de 30 anos atrás. Sim. Há 30 anos atrás, eles lançarem uma música dizendo, abra sua mente, gay também é gente. É. E que hoje em dia não tem nem o que falar, né? Mesmo que até hoje em dia exista preconceito, há 30 anos atrás tinha muito mais. Sim. Muito E na verdade, mais. eu acho que eles quebraram um paradigma assim incrível, porque tudo bem que a gente tinha, né? Eu tinha 8 anos na época, mas a gente vem amadurecendo e a gente continua vendo os programas que eles participavam. Eu lembro eles no Gugu. Eles com aquela roupa de ex-presidiários de estradinha. Gente, eu adorava aquela. Minhas roupas de carnaval de criança era querer me vestir que nem eles, que eu achava barata aquela. E minha mãe só deixava se fosse a roupa deles, tá? Minha mãe é da igreja. Aí se fosse demôniozinho, não, agora a roupa do Mamonas podia. E assim, dava pra ver a visão que eles tinham de ser eles, do jeito deles. E a abertura que eles deram pra performance até de outros artistas. A autenticidade, né? E assim, a zero masculinidade frágil, né? Sim. Zero. Eles Zero. se vestiam de bailarina, de coelhinho. Há 30 anos atrás, gente. Assim, há verdade. 30 anos atrás, onde existia tanto preconceito. Hoje existe, imagina 30 anos atrás. E a masculinidade deles era de zero frágil, eles não Sim. se importavam com nada disso. Eles eram eles mesmos. E vocês estavam falando assim, ele não fez pra criança. Eu lembro que eles tinham uma banda de rock pesado antes Sim. do Mamonas. Utopia. Utopia. E assim, eu imagino que eles tenham migrado pra isso, talvez até com uma pontinha de rock, e que realmente tem. Você vê, tipo, eles atingem todas as tribos. Roqueiro ama, pagodeiro ama, criança ama, carnavalesco ama. Eclético. né? A música dele, eu falo que não é música, é alma. É porque vai na alma. Sim. Você pode estar puto da vida. Minha filha toca, sabão cracrá. Brasília Amarela. Eu duvido que não levanta alguém pra pular. Eu duvido, porque isso que o que eu falo que é incrível, porque assim, a gente vê, infelizmente, a perda de muitos artistas, mas que a galera fala um tempinho e daqui a pouco esquece. Né? Seja um jogador que faleceu, mas que teve grande marco. Só que, caraca, 30 anos. 30 anos. 30 Eles aí. anos. E continua. E detalhe, pode deixar para os filhos de vocês falarem, porque a geração dos meus filhos ainda vai continuar e a geração isso não vai acabar nunca, né? E a quantidade de teatrinho que eu já fiz com um amigo, de assim, ô Manuel, olha cá como eu estou. Ô Maria, me larga de frescura. Vários. Eu tenho inúmeros teatros deles. Mamonas, eu acho que a diferença aconteceu porque não se tornou ofensivo. Porque o Dinho, a gente fala Dinho porque as letras todas têm a questão muito pontual do Dinho, né? Depois Júlio e alguns outros que estavam na banda. Ele sempre falava na primeira pessoa. Eu sou baiano, eu sou gay. E isso não é ofensivo. Porque quando você fala abertamente, fulano, ciclano, eu acho que isso pode intimidar e pode ofender. O Dinho não, ele falava dele mesmo brincando. Uhum. Entendeu? E isso eu acho que foi uma quebra de barreira. Porque se você parar e pensar na década de 90, a gente tinha dois consensos, né? A gente tinha o lado do Viva a Noite, que eram as moças dançando em banheira, fazendo isso, aquilo, outro. Uhum. E essas músicas, na época, algumas pessoas que vão no nosso show hoje do Legado, falam, eu queria ter ido no último show, minha mãe não deixou. Eu queria ter ido ver, meu pai não deixou. Uhum. Então, tipo assim, hoje eu tô vindo aqui e tô matando um sonho meu, pessoal. Sabe? Então, isso é muito gratificante. Sim. Isso é pra gente, é um bálsamo, né, Bruna? Da gente entender que a gente consegue fazer, que os meninos conseguiram fazer a mudança na vida de cada um. A gente hoje vê aniversários de crianças de 8, 9, 10, 12, 15 anos. Com decoração. Fala, menino, onde você tava? Você nem imaginava de existir. Ah, não, tio, mas a gente vira tio todo tio, mundo. eu sou tia. O que eu Não. recebo de mensagem, oi tia Grace, tia Grace, eu Aí tia. as Porque pessoas- você já foi também, E minha um fato tia, muito minha interessante crush. que assim, as pessoas chegam pra mim, as crianças, jovens, tal. Você era o pai do Dinho? Ah, você é o tio do Dinho. Por quê? As pessoas pararam a cabeça com o Dinho com 24 anos. Uhum. Então, todas as pessoas que falam, não tem o Dinho hoje, teria uns 54 anos. Eu tenho 51. Então, tipo assim, na cabeça deles, o Dinho não envelheceu. Aham. Entendeu? Porque os Mamonas, eles iam
envelhecer sem ficar idoso, sabe? É. Eu acho que essa que é Certeza. assim, Tem uma alma, um espírito de uma adolescente, É. de juventude, uma vontade de viver. Eu vou te falar, eu quero né? ficar velha assim. Eu falo pra todo mundo, eu quero ser uma velha muito louca. Quero essa velha chata, ficar fazendo crochê. Não, eu quero cabelo roxo, cara, vida louca na rua. Eu vou ter espírito de Não, Mamonas ainda mais que total. quando a pessoa fica mais velha, eles falam, perde o filtro, né? Melhor fase. Eu tô doido pra isso acontecer. Já tô chegando Deixa no eu poder falar o que 38. quiser, eu posso falar que eu sou velha, e aí? Se você é uma coisa, me respeita. Eu já vivi 30 e não sei quantos anos. Essa daí. Você Dá uma seguradinha aí, que eu sei, aqui, ó. Tá vendo esse cabelo aqui, ó? Respeita meu cabelo A gente branco. fica loira pra não aparecer o branco. É isso mesmo, é isso Querida, mesmo. sei. Mas assim, ele era genial. Você comentou que as pessoas hoje em dia perguntam se você era pai dele. Eu vi, eu acho que talvez no seu Instagram, uma... como é que chama a palavra? Uma retratação de como seria hoje. Como ele seria hoje. Tem lá a foto dele, da época, 24, 25, mais ou menos ele tinha, né? E Ele ia fazer 25, depois Dia 5. dia 5. Ele morreu dia 2, ia fazer 25. aí já. tem a foto tem a reprodução de como ele seria hoje, com 4. 54. Não, ali tá até Eu mais acho que pra foi do ano frente. passado, não foi? É, Não, mas ele- eles fizeram mais velhinho. Eu acho que ele ia estar mais bonito, Não, mais eu também novão. tenho certeza O disso. Dinho era muito vaidoso. O Dinho era extremamente vaidoso. Ele era um gato, gente. Ele Não, era. eu Ele posso era falar. lindo. Eu não falava isso Porra. na cara dele, porque eu sou irmã. Irmã gosta de apurrinhar irmão, né? Não, você não é. Ih, feio. Nossa, horroroso. Sabe o que eu fazia com ele? Ele ficava bravíssimo quando ele tava de cueca em casa. Ele deitava muito de cueca na sala, né? Aí eu olhava assim e falava, ih, Dinho. Ele, o que foi? Tá com estria na bunda. Ele, eu não tô! Tá sim. Ô, mãe, olha a Grace! São só vocês dois? Não, eu tenho mais um irmão. O Dinho é o mais velho. Tem o Marcos, que é mais na dele, assim. E eu, que sou a caçula e única menina. É a bebezinha, é a princesa. Ah, né? princesa da mimadinha. família. Eu fui mesmo. O Dinho era um que me mimava. Era? O Dinho era irmão-pai, assim. Morria de ciúmes de mim. Olha. Morria de ciúmes. Você ia pros shows na época? Ia, mas assim, não em todos, porque o que acontece? O que acontece, né? Tava grávida, né? Ninguém sabia. Ninguém sabe Eu tava com disso. 17 anos, né? Eu fui contar minha gravidez, eu já tava quase entrando no 5º mês. Mulher. Eu fui pro show de Dracena Aham. com eles. E aí a gente ficou todo no mesmo hotel, tal, né? Daí eu entrei no quarto dele, assim, eu tava de shortinhos e blusinha, assim, justinha. Ele olhou e falou, que essa barriga aí? Você nunca foi de ter barriga? Tá engordando? Tá comendo? O que foi? Tá me chamando ali? Peraí, já vem. Já volto. Que ainda ninguém sabia que eu tava grávida, né? Mas eu acompanhei. Ele chegou a saber. Sim, chegou a saber que era uma menina. E ele falava, é claro que eu vou ser o padrinho, né? Mas ele ficou, quando ele soube... Chocou, né? O meu pai ficou 1h30 consolando ele e ele chorando. Ele chorava. E eu no meu quarto assim, né? Porque, assim, abaixo do meu pai, a pessoa que eu mais, né, respeito é o Dinho. Então, assim, eu fumava escondido do Dinho. Eu namorava escondido Quando do se Dinho. fumava, né? Quando eu fumava, não fumo mais. Mas, assim, era escondido dele. Tudo era escondido dele, sabe? Aham. E aí, tanto que quando minha mãe, uma vez, já meio que engatando, minha mãe me pegou fumando, foi falar pra ele, meu pai tava dormindo, sua irmã tava fumando. Aí ele, pode deixar que eu vou, deixa ela aqui comigo, mãe. Aí a minha mãe subiu, ele falou tanto na minha orelha que eu quase falei, posso chamar a mãe pra me bater? Acho que a surra ia ser mais rápida, porque era tanta bronca que ele me deu, e ele fumava, ele comigo, ele era assim, o Dinho era uma pessoa muito bem-humorada, muito engraçada, mas ele sabia falar sério, principalmente comigo, quando era pra me carcar. E aí, quando ele ficou sabendo que eu tava grávida, ele ficou, chorou, aí ele veio no meu quarto, aí eu deitada assim, né, quase com a almofada aqui. Ele sentou do meu lado na cama e começou a chorar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, agora que eu tenho condições de te mandar pra estudar fora, de você fazer um monte de coisa, e agora você vai ser mãe. Aí eu falei, Dinho, mas eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de fazer as coisas, eu prometo pra você, tal. Aí ele me abraçou, tudo, né, chorou. Mas depois ele já começou, ele foi pra Manaus, ele voltou com um monte de mamadeira. Eu não trouxe o carrinho, porque a gente ainda não sabe se é menino ou menina, e só tinha azul marinho, que não sei o quê. Que é lógico que eu vou ser o padrinho. E na semana do acidente, tava ele e a Valéria, né? Eu cheguei assim, aí eu falei, Dinho, eu fiz ultrassom, é uma menina. Aí ele olhou assim pra minha barriga, aí ele passou a mão assim, sabe? Quando passa de assim com um sorrisinho de lado, aí eu e a Valéria assim, né? Pra cara dele, né? Aí ele... Vamos, sabe? Para não dar o braço a torcer, que ele tava bravo comigo, né? E aí, no dia do acidente, no dia antes, né, que meu pai levou ele no aeroporto,
ele e meu pai têm uma conexão muito boa. Ele e meu pai, eles, assim... Meu pai o Dinho seria o meu pai. Assim, se você conversar com meu pai, né, primo? Exato. E é muito assim, muito, sempre foi. Então, eles sempre tiveram essa conexão. E meu pai foi aquele que nunca brigou com meu irmão porque ele queria ser cantor. Nunca insistiu para que ele fosse... Não forçou nada, né? Nada, sempre apoiou em tudo. Então, quando ele começou a fazer shows, tudo, meu pai falava, Dinho, ó, tem uma... Meu pai é corretor de imóveis. Ó, tem um imóvel, assim, seria legal para você. Ele, pai, faz o que o senhor quiser. O senhor cuidou de mim até hoje, agora quem vai cuidar do senhor sou eu. Ai, que Ele legal. falava assim, Ele a era gente tem um assim. acerto, eu ganho dinheiro e você gasta, ele falava. Ah, E aí, bonitinho. nesse dia, ele estava entrando já para ir pro avião, ele falou, pai, pega dinheiro na conta e dá pra Grace. Ela precisa fazer um enxoval porque a gente vai ser pai. Precisa comprar as coisas do neném porque a gente vai ser pai. Porque eu tinha 17 anos e o pai dela também. Uhum. E aí ele deu um sorriso pro meu pai e falou, a gente vai ser pai. E aí ele foi a última coisa que ele falou pro meu pai. Foi pra cuidar da Lelê, né? E aí ele foi pra Brasília, né? Tanto é que ela chama Alexandra. Alexandra, Que né? é Alexander. Alexander, né? E Alexandra. Caramba. E aí, assim, ele, tipo, era muito, muito, assim, espontâneo nas coisas, mas também muito protetor. Muito irmãozão, né? Você era ciumenta também? Era. Assim, o que acontece? Eu tinha ele muito pra mim, né? Porque ele era, né, namorador, assim, mas ele tava sempre em casa. Tinha menina, a gente morava na Vila Barros, que é do lado do Secap. Tinha menina no Secap que não gostava de mim porque eu era irmã do Dinho. Falava que eu era metida porque eu era irmã. E ele não era famoso, mas ele era tão bonito, tão... E onde ele chegava, ele se destacava. Então as meninas, essa menina é uma metida, sabe porque é irmã do Dinho? Eu falei, gente, eu falava, eu vou apanhar qualquer hora por sua causa. Eu falava pra ele. E aí não era metida, porque eu não conhecia as pessoas, vou falar com a pessoa sendo, né? E assim, até me perdi agora. Se você era ciumenta também. Eu era. Aí ele começou a namorar, né? Ele teve uma namorada mais séria, assim, que ele ficou alguns anos antes da Valéria. E aí, quando ele começou a namorar, essa namorada ela quase não vinha na nossa casa, o pai dela não era muito chegado na gente, então ele mais ia na casa dela do que ela vinha na nossa casa. E eu ficava muito carente do Dinho, né? E aí, quando ele terminou com ela, ele começou a ficar de novo comigo, né? E foi assim, bem no comecinho de Mamonas. Então, tipo, a gente chegou a ir pra casa de show junto, mas ele não foi tocar. Ele, tipo, lá em Guarulhos tinha uma casa de show que chamava. Uma danceteria, né? Uma boate noturna. Que chamava. Não tem mais, Dona. Pera. City. Não, a Oi. outra. Aquela que ficava. Vivendo. Recreativo. 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 Você ficou por causa da subida, né? Aí, no recreativo, o DJ era amigo nosso, o André. Aí ele foi, eu tava lá. Ele chegou, já falei, pô, eu não vou poder fumar, não vou poder beijar, não vou poder fazer nada. Meu irmão chegou. Eu Ó, já sabia. detalhe, essa versão da Grace, ela tá se revelando. Depois já discutir isso em família. A gente eu vou pode mandar pra não- minha tia, inclusive, esse podcast agora. A minha mãe vai querer assistir. Ó, tia, ó. Eita! Revelações que a senhora não sabia, viu? Na verdade, é nada disso. Não é nada de personagem, verdade, isso gente. aí. Ele- Eu falei ó, que era pra a gente pensar, fala no cinema eu que isso é falei, licença eita, poética. Era só um pensamento. Isso é licença poética, Licença poética. tudo Sim, isso. claro. E aí a gente, nesse dia a gente dançou de mão dada, ele me agarrou, me beijou na boca, que ele fazia isso. Eu falei, meu Deus, queimando meu filme. E aí a gente subiu na cabine, ele falou com a galera, depois tocou Mamonas e tal, né? E depois do acidente, esse André falou pra mim que... Ele falou pra ele assim, cara, como é que você se dá bem assim com a sua irmã? Porque eu e minha irmã, a gente só falta se matar. E você se dá tão bem assim com ela. Aí o Dinho olhou pra ele e falou assim, porque eu olho pra ela e eu me vejo nela. Ai, que lindo. Né? Legal. E aí ele me contou isso depois, quando ele foi visitar a Lelê. Quando a Lelê Aham. nasceu, né? Esse amigo foi visitar e me contou isso, né? Caramba. E aí, quando ele começou a namorar a Valéria, eu fiquei enciumada, porque a gente estava muito próximo. Aí eu falei, arrumou pra namorar. Vem agora a outra querer pegar e levar ele pra casa dela. Ai, que saco. Só que a Valéria foi diferente. A Valéria me levou pra casa dela, né? Então, assim, ele morria de ciúmes porque andava eu e a Valéria. Quando ele ia fazer show e ela não ia com ele, eu ficava com ela. Aí ele ficava ligando, sabe? Você já ligava na casa dela, deixava recado na secretária pra saber se a gente tinha chegado, sabe? Porque eu saía junto com ela e ficava a irmãzinha dele e a namorada. Vocês têm contato até hoje? Você e a Minha Valéria? cu.
Tem? Tem. Eu chamo ela de cu, até hoje. Até hoje. Ela chama minha mãe de mãe, meu pai de pai. A gente não consegue se ver com muita frequência, porque a rotina dela, a minha, né? Mas a gente sempre se fala e eu amo, de paixão, é minha cu. Quando aconteceu o acidente, eu lembro que surgiu mais uma outra dizendo que a outra que era a namorada. Parecia muito namorada, né? Mas é sempre assim. Já. É, sempre Até você vai em programa de reality, por exemplo, o seu. Daqui a pouco aparece na hora da namorada, do namorado da namorada. E... A minha cu, ela sabia que eu tava grávida antes do Dinho, né? E ela me deixava enlouquecida. Enlouquecida. Ela ligava lá em casa. Aí eu falava, meu Deus, ela, cu, como que a gente vai fazer pra falar pro seu irmão? Nossa, meu Deus do céu. E sua mãe? Depois a gente se fala, meu amor. Beijo, te amo. Porque ela ficava mais doida do que eu, né? Quanto tempo depois sua filha nasceu? Eu tava de 6 meses quando aconteceu o acidente. 3 meses depois. Ela nasceu em junho. Eu queria que você falasse assim, isso é uma curiosidade até de pessoal da nossa página, principalmente quando a gente anunciou que vocês viriam aqui, vai falar deles e, claro, falar de todos os projetos que tem. Eu recebi a notícia na escola, né? Passando na televisão, foi um baque, assim, para todo mundo, né? Porque a gente tinha os meninos como se fosse família, né? Sim. E o amor que acho que todo fã tinha era o amor de família. Foi o primeiro luto de muitas crianças. Sim, eu vou te falar que eu chorei, eu lembro disso, eu chorei muito. E a minha mãe, eu falei pra diretora, eu quero ir embora. Aí a diretora acabou a aula. A escola simplesmente parou, mandou os pais virem buscar e a gente foi. Como foi pra vocês a questão desse recebimento dessa notícia? E claro que eu não quero tocar em pontos do acidente, mas eu quero falar do pós pra vocês. A revigorada na vida novamente e trazer esse legado dos meninos. Eu acho que assim, não só pra gente, mas como pros meus tios, é uma cicatriz que cada pessoa que batia na porta pra tirar uma foto, pra dar um beijo, pra levar carta, que era carta, né, prima? Muita carta que recebia. Eu acho que é uma cicatriz que nunca vai cicatrizar você perder um filho, né? Deus nos livre essa situação. Porque a ordem natural da vida é você ser enterrado pelos filhos, né? Sim. E não o inverso. Então, pra gente, eu falo pra mim, tanto com a minha prima, é uma dor que nunca passa. Cada olhar, cada carinho que a gente vê de afeto, a gente entende que não é pra gente, que era pro Dinho, que era pros meninos. Isso é natural, mas você conviver com a ausência, ainda bem que eles deixaram a arte, ainda bem que eles deixaram a poesia musicada, que isso é um acalento para o nosso coração, quando a gente vê um show com 3, 4, 5, 10 mil pessoas, 50 mil, como foi em Caruaru, da homenagem da banda O Legado, que é um outro propósito, não é um propósito de substituição, sim de perpetuação de um legado. Para a gente é revigorante. Lidar com a gente aprendeu a lidar com a dor, mas com a alegria também, porque o primeiro momento que as pessoas vêm falar com a gente, você vê que choca, dá uma entristecida, mas o riso sempre prevalece. Dizem que o amor a paciência, o humor salva a paciência e a paciência salva o amor, que o amor salva todo mundo. Eu acho que é isso que os Mamonas fazem, sabe? Até hoje, depois de 30 anos, essa conexão que a gente tem de ligação, de se falar, de compartilhar alegrias e dores, né, prima? É surreal de entender. Imagina uma criança de 8 anos vir chorando de alguém que já faleceu há 30 anos atrás. 29 anos. Já aí a tia Grace vira a tia Grace, eu viro o tio Jorge, a Dó vira a tia Nome, e assim. Fala aí, priminha. E vocês são uma família bem unida, né? Sim. Deu uns pau assim de um assim, assim. Não, assim, eu e você, a gente nunca brigou. Não. Ela era chatinha quando era criança, mas... Pior que eu era mesmo. Amiga, mas é porque você era nojo. caçula, né? Eu era bem enjoada. Não, mas ela sempre foi do bem, assim. Mas era chata. Era. Vamos admitir. Não vamos... Estamos todo mundo Vamos aqui romantizar. adulto. Não vamos romantizar, não. Era chata mesmo. Aí você vai pro psicólogo, primeiro, melhor deixar quieto. Mas eu já preciso mesmo, já vou mesmo. Quem não precisa de terapia, meu filho? Mas, olha, acho que para os meus tios, assim, para os outros pais também, dos outros integrantes, e se pra gente já é uma dor, pra eles é uma... No zap da minha tia, é a foto dela com o Dinho. Então, é muito difícil. Deus o livre. É uma coisa assim que a gente... Não dá pra imaginar. Eu como mãe, falo que não dá pra imaginar. Mas é uma ferida que nunca cicatriza. Eu tava... Porque assim, eu fui a última pessoa de casa a falar com ele. Ele tava entrando no avião, ele ligou em casa. E
E o meu pai já tinha falado que ia buscar ele no aeroporto. Agora eu não lembro bem se ele ia chegar às 11, às 10, né? 29 anos depois. Mas eu lembro que eu atendi o telefone e falei, oi, Di. Aí ele falou, quem vai me buscar no aeroporto? Falei, o pai. Aí ele falou, tá, que horas que ele falou que vai? Aí eu não lembro se eu falei 10, 11. Ele falou, que horas são agora? Aí eu falei, não, tá bom, esse horário tá bom. Então tá bom, beijo, tchau, tchau. E desliguei, né? Tanto que hoje, meu primo é uma dessas pessoas, né? Meu primo, meu pai, sempre que eu falo, beijo, te amo, tchau. Porque eu perdi essa oportunidade que eu não sabia que era a última, né? E, enfim. Eu entendo a questão da sua dor, porque também sou mãe, tenho 4 bebezinhos, na verdade tenho 6. Animada. 4? Você tem 4 filhos? Tenho 4 filhos. Negócio de crescer, Que você legal. multiplicar. E você... Legal, né? Levei muito a sério. Levou... Ele vê a Bíblia muito a sério. Tô falando de teologia, então levei a Bíblia muito a 4 sério. filhos? Qual a idade? 17, 15, 13 e 1 aninho. Depois de 12 Que legal. anos. A diferença dos meus filhos é 19 anos. Ganhei. Tem alguém mais louca do que eu nesse mundo, chupa a sociedade. É. Eu era louca, Isso mas não sou mesmo. tão louca. É. Toma. E assim, eu perdi meu pai tem um ano, Tá. né? Meu pai, ele faleceu no dia do aniversário dele. Nossa. A data de hora de nascimento e morte é de 10 minutos de diferença. Nossa. E quando eu engravidei, É um ciclo, né, que se fechou. e quando eu engravidei, eu falei, não quero engravidar. 12 anos depois, pelo amor de Deus, louca. E eu tava em ascensão de carreira, um monte de coisa. Engraçado, eu falo engraçado porque eu tento sempre ver o lado bom das coisas, que eu sei que o luto dói muito. O luto é uma dor eterna, não vai sarar nunca, né? E meu pai, ele entrou em coma no dia 16. Meu filho nasceu dia 16 de dezembro. Meu filho nasceu dia 20 de dezembro. Aí, dia 23, meu pai acordou. Aí minha mãe falou com ele, olha... Ele não estava mais conseguindo falar, né? Olha, ele nasceu. Aí ele falou assim... Ele só falou assim, nasceu? Aí a mãe nasceu. Aí mostrou a foto pra ele. Ele ficou todo feliz. Só que como eu tinha acabado de ganhar... Meu filho não podia cesárea, né? Não pode viajar e tal. E meus pais moravam no Rio de Janeiro. Aí no dia 5... No dia 4, minha mãe me ligou pra falar alguma coisa que era ansiedade dele. Eu não atendi a ligação. Porque ele já tava meio que acordando. Aí no dia 5 eu falei, vamos ligar pra ele e tal, não sei o quê. E eu pedi a oportunidade de falar. Tanto que esses dias eu botei até no Instagram, que, por exemplo, hoje, meu aniversário, eu ia receber aquela ligação de 10 minutos. Aquele áudio de 10 minutos xingando minhas tatuagens. Ai, porque você fuma. Mas eu te amo. E no final, eu te amo. E hoje eu sinto falta desse áudio de 10 minutos. Hoje eu não vou receber esse áudio de 10 minutos. Então eu sei a dor do luto, eu entendo muito vocês. Mas assim, não é diferente uma dor da outra, mas as minhas lembranças são lembranças que são só minhas, né? Da minha família, uma coisa restrita. Vocês têm a lembrança de um país, de um mundo inteiro, que todo mundo fala que não conhece eles, aqui, lá fora, impossível. E eu acho que assim, vocês têm que lidar com isso, que é um momento, claro, prazeroso, mas é um momento de falar assim, igual você falou, era eles que tinham que estar aqui, né? E eu sei quanto que isso deve ser lá mais no difícil. sábado mesmo, no 89, eu olhei e falei, cara, aqui é o lugar dele. Ele ia estar em casa aqui. E o mais interessante, que eu sempre falo com minha prima, as minhas lembranças, assim como a da Grace, são mais do Dinho em família do que no palco. Violão, em reunião de família. Tal, porque esse que era a autenticidade. E voltando a essa questão da afetividade que você estava falando, Mamonas, ele desperta a memória afetiva das pessoas. Sim. O William Shakespeare já falava que a gente tem que cercar todas as pessoas com palavras de afeto e de carinho, porque pode ser a última vez que a gente as vê. A gente não sabe, o amanhã é incerto, né? Sim. Então, esse lance que você falou tem muita propriedade, porque é muita incerteza do amanhã, do que pode, do que... Então, assim, com a minha prima, com as minhas irmãs e tal, eu tento, depois do Dinho, a gente conseguiu trazer mais amor de convivência. Pra você ter uma ideia, até a época do Dinho, eu não me lembro das pessoas na família se cumprimentando com beijo. Com meu tio, com outras pessoas. Depois dos Mamonas que a gente conseguiu inserir isso na família. Não tinha esse lance de... era aperto de mão no máximo, tal. Mas depois, com o detalhe da perda, de você não ter... Naturalmente, aquele choque, né? todo mundo se tornou mais amoroso. Todo mundo foi revisitado por essa nostalgia e de estar perto e com os outros familiares também, com o Maurício Rinoto, que é
um irmãozão, que é o irmão do Bento também, que é um parceiro nosso, Paulinha, enfim, todas as pessoas que, de algum modo, estiveram naquele momento com a gente. Então, a dor também une, Sim. sabe? A dor, a dor e o amor, ela faz com que a gente se respeite e esse lado da fragilidade deixa o lado mais emocional e faz com que você queira viver de um modo mais intenso. E às vezes ele veio aqui Sim. justamente para deixar isso para vocês. Sim, né? essa mensagem é o que a gente fala, né? Esse posicionamento que eles deixaram, de poesias musicadas, igual a gente, com a nova música que a gente lançou, uma música que o Dinho tinha escrito lá atrás, 95, no clipe do Vira Vira, tal. De repente, a gente resolveu mexer, porque tem muita obra deles. Mas a obra Mamonas é uma obra caricata, porque às vezes tem a letra, mas não tem a melodia. Você não tem, é difícil imaginar a entonação de voz que o Dinho ia dar, se ele ia imitar Belchior, se ele ia imitar aquele menino do Raça Negra, o Luiz Carlos, se ia imitar o Netinho do Negritude. Tinha uma música que ele tem lá em casa que tá assim, ó, imitando o Gugu. Tipo, como que seria uma música? Então você entende? É muito louco. Você dar pitaco na arte dos outros, por mais que a gente tenha sensibilidade, não é a mesma coisa. Essa obra do Olodum que a gente lançou agora, a gente só fez porque tinha um registro do Dinho, Legal. cantando um pedacinho e tal. A gente mudou algumas coisas que não cabia mais para a época de hoje. A gente deu uma contornada em 2, 3 frases, assim, que era uma coisa que... Porque tem a questão do atemporal, que algumas coisas eram faladas na época, mesmo sabendo que Mamonas tem essa licença poética. Sim. De falar assim, Mamonas pode. É, Mamonas autorizado, é né? Mamonas, não, com Mamonas é tudo beleza. Mas a gente não quer tentar encaixar na garganta alheia algo que eles não conheceram com os Mamonas. Sim, sim. Então é assim, a gente lança, porque é uma questão que eu acho uma sacanagem deixar guardado coisas que eles deixaram. Eu, particularmente, com a minha prima, a gente fala sempre sobre isso, né? O que a gente puder lançar, o que a gente puder ver, que a gente tá fazendo várias coisas. Esse ano, a gente comemora 30 anos de Mamonas, não da morte, e sim de quando eles apareceram, que foi 95. Então tem vários projetos com vários artistas, bandas gringas. Vai ter muita coisa aí de novidade. E esse a ano. dica exclusiva, hein? Exclusivo. Corta aqui, ó. Exclusividade. Bota aqui embaixo. Você diz que a gente encontra. Ele tinha um caderno, eram folhas avulsas. Ele deixava em algum lugar O específico. Dinho chegava no hotel, ele encontrava aqueles bloquinhos, escrevia alguma coisa, escrevia uma guardava. frase. Ele escrevia em tudo. Ele era assim, eu falei pra você do Jumento Celestino, né, que você falou, a gente tava voltando do Lua Nua, a gente tinha ido no Lua Nua, que era uma casa noturna, onde ele fez o show pro João Augusto. João da Yamaha. E eu tava lá com ele, acertando os detalhes com o Valdir, que era o dono do Lua Nua, ele tava lá conversando com o Valdir, explicando tal, né, como que ia ser, e eu e o Júlio, sentado esperando ele falar com o Valdir, né? Ainda eu e o Júlio, eu era muito amiga do Júlio. De todos eles era o que eu mais, né, conversava. A gente tinha mais afinidade. O Bento vivia mais na minha casa, a gente Ele conversava. morava lá morava praticamente. Mas o Júlio tinha os gostos mais parecidos com os meus, assim, a gente se entendia muito. Meigo, né? Aí tava tocando uma música e eu ele entediado, sabe? Tipo, madrugada, e ele começou a olhar pra cima e ele, ai, nossa, essa música, né? Grace, 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 Grace. Aí começou a cantar a música com o meu nome e eu comecei com ele. Júlio, Júlio, Júlio. Ficou 2 bestas cantando assim. Aí o Dinho terminou de falar lá, tal. A gente, vambora. Pegamos o carro e lá em Guarulhos tem uma avenida Tiradentes, que é uma descida. Aí a gente tá descendo a Tiradentes, o Dinho olhou assim e falou, passei farol vermelho com uma mula, como é? Agora tá escrito, tô nervosa. Fala pra você, tô nervosa? Não, tá ótimo. Vambora, Descendo tá com um jumento maravilhoso. no Amovulo, ultrapassei farol vermelho e dei de frente com uma mula. Tá aí, vou pôr numa música. Ele, tipo, olhou pro lado e falou isso. Eu tava atrás e falei, você tem problema. Problema, você tem. E aí, ele pôs mesmo. E ele pôs. E ele fazia. E era assim, ele tava tocando ali. Tanto que, às vezes, quando eles tiveram que fazer muito rápido as músicas, né? Eles tinham poucas músicas prontas e tinha que gravar o CD. Embora eles falavam que tava tudo pronto, né? É. Fala, tem quantas músicas? Tem umas 15. Opa! Não tinha. E aí ele tava no quarto lá tocando, aí ele compunha lá tal, aí ele me chamava, Grace, escuta isso aqui. Aí ele cantava, eu ficava olhando pra cara dele. E aí eu? Precisa falar que você é meu irmão, não?
Pode ser? Vamos deixar baixo? Aí ele falava, você vai ver, eu vou ficar famoso com essas músicas. Tá bom, meu querido. Não guarda segredinho. Mas eu falava isso enchendo o saco dele. Aí, antes dele gravar, tal, né? Aí ele ia comigo nos lugares e falava, canta aquela lá, canta aquela lá, canta aquela lá. Os meus amigos. Aí ele ficava cantando os trechinhos da música. Eu pensava, né? Porque eu fazia pra encher o saco dele, né? Essas coisas, né? E ele deixou tudo escrito, vários papéis, várias coisas foram tinha achando. muita pedaços, né? Tinha muita coisa dele, com o Júlio também. Eles tinham coisas bastante... Mas assim, pra gente, eu acho que pra minha prima também, eu tinha uma presença muito mais forte, Utopia. Utopia, as letras do Utopia, eu acho que era uma coisa que a gente vivenciou mais até do que Mamonas. Porque Mamonas foi muito rápido, foi muito assim. Foi nem eles, nem a gente conseguiu foi uma entender virada o de chave. sucesso. Quando a gente se deu conta, né, já que tava... O Dinho tá na TV, o pessoal tá na TV. Sabe? Tipo... Meu irmão tá... Eita, sabe, assim? E eles chegavam falando, o Júlio, eu não lembro em que atriz que ele pisou no pé, ele chegou falando, eu pisei no pé da fulana. Assim, tipo, mas foi sem querer, mas pisou, sabe? Do tipo, isso aqui, tudo se achando, assim, sabe? E eles ficavam assim, eles estavam maravilhados, mas eles ainda não tiveram tempo de entender o sucesso que eles fizeram. Foi muito rápido, né? Não entender e nem a gastar ascensão nada. dele. Ele nem de gastar também, porque... Eles não tinham, como eu tava falando, falava com meu tio brincando assim, olha, eu tenho um acerto com você, eu ganho dinheiro, você gasta. Porque o meu tio, ele tinha uma visão, né, Dinho, compra tal coisa, faz tal coisa, tal. E aí ele não queria nem saber disso, né? Nada, ele tava se divertindo. Ele tava se divertindo. Eles tiveram uma vida muito intensa, sabe? Assim, hoje, falando depois de 30 anos, eu não digo que eles saberiam, não. Mas eles tinham uma urgência de viver... eles chegaram a fazer 3 shows num dia só. Caramba. Então, tipo, é surreal você imaginar. Hoje, com a banda O Legado que a gente faz um e já morre. Nossa. Já morre. Nossa, eu fico pensando assim, fico 2 dias pra me recuperar. Quase peço pra pôr soro no braço. Cara, humanamente, assim, eu fico pensando a estrutura e a logística disso, sabe, gente? Sim. Porque é muito cansativo. Você desmontar, você montar... E a energia que eles botavam naquele palco... Que não era pouca. Não era pouca. Então, de dançar, pular... nossa, se divertir mesmo, né? Porque cantar. assim, não é um show sentadinho, voz e violão. Não é um banquinho, eu falo violão. pra vocês, Não era o agora, Caetano Veloso, né? agora com o Legado, às vezes, quando eu tô no show, o Rui, ele é um fofo. Eu vou no palco ajudar ele porque eu fico fazendo a assistência do Rui, né? Que pra mim é muito gratificante, porque eu faria isso pelo meu irmão. Com certeza. Eu fiz no primeiro show. No show do legal. Lua Nua, eu que fiquei no palco com ele pra ele se trocar. Mas foi por questão monetária, né? Que não tinha ninguém pra fazer na época, né? Não tinha ninguém. Ele me chamou e falou, vem aqui. Eu, quê? Tá doido? E aí eu fui, né, tal, ainda brinquei ali e tal. E hoje eu faço isso com o Rui e às vezes ele faz eu ficar no palco com ele dançando. E tipo assim, eu fico uma música, aí eu saio morrendo. Cara, então, eu vou aproveitar uma deixa, que assim, a gente tem nossos patrocinadores aqui, né, da questão de maquiagem, mas eu vou, porque assim, vai puxar a letra do negócio. A música, porque eu fico pensando, eu não sei compor, zero composição, mas de onde que surgiu essa porra de música Sabão Cracrá? Aonde que ele estava que ele resolveu falar Sabão Cracrá, não deixa os cabelos do saco enrolar? Caralho, ele estava se esfregando? O que ele estava fazendo naquele momento? Essa música, na verdade, é uma música de domínio público, tá? Que eles fizeram uma releitura, tá? E colocaram pitada deles. Mas é uma música, na verdade, cantada. Tipo, essa música deve ter uns 70 anos. Não é uma música assim... Tipo meio que de escola, marchinha, essas Exato, coisas, né? Não é uma coisa assim que foi totalmente... Tanto é que quando a gente, nos registros da música, a gente acabou depois se tornando Mamonas, mas o registro era registro desconhecido. Porque não tinha uma coisa assim pré-determinada, como aquelas coisinhas de professora, de literalmente isso, de uma marchinha perdida no fundo e tal. Só que eles acharam tanta graça nessa questão, porque é como uma poesia, se você der uma poesia para mim ler, para Grace, cada um vai ler de um jeito e vai pôr a sua entonação e a sua verdade. Sim. Eles conseguiram trazer um momento épico, né, naquilo de você brincar com a garotada, de você a entonação de chamar para eles, porque Mamonas é libertador. Mamonas faz com que as pessoas falem, né, prima? E o Dinho, ele não tinha
é como você disse, assim, ele tinha o menor problema em alguém, pense se quiser. E isso não vinha com os Mamonas, isso era dele. Muito antes de Mamonas, lá no Secap, né? A gente morava na Vila Barros, né? Já falei isso, né? Divisa. E tem o Secap. Hoje eu até moro lá no Secap. E no Secap tinha todo o final de ano, tinha um jogo dos caras todos vestidos de mulher. Ah, legal. Só que a gente morava longe, assim. Você andava, assim, sei lá, 4 quadras, assim, até chegar no campo. Ele saía de casa vestido de mulher. E não era vestido de mulher saião, era camisola transparente com a cueca enfiada no rego. Que se lasque quem quiser olhar, que ainda saía assim na rua. Ai, o ônibus, ui, pulava na calçada. Tava nem aí, todo mundo olhando e ele nem aí. Ele e um amigo dele, o Davi, que vivia lá em casa, eles passava hipoglós na cara, assim. Hipoglós não é... Minâncora, passava minâncora na cara e ficava imitando Michael Jackson. Não tava nem aí. Era um cara Ele foi vestido de Michael Jackson no casamento do amigo dele. Meu Deus! Ele foi. Nossa. Ele foi vestido de Michael Jackson. Parou a igreja, a noiva quase mata o noivo. Eu ia o noivo matar segurando ele. a risada. E ele foi vestido de Michael Jackson. E ele ainda falou pra mim que ele ficava, sabe, fazendo me imitando. Ele era fã do Michael Jackson, E né? ele era zero preconceito. Não, e ele era cara. assim, né? Tipo, ele era tão espontâneo. Dinho, você foi no show do Michael Jackson? E aí, como foi ele? Grace, eu falo, Michael chorou quando me viu. Ele era esse palhaço Ele era em casa assim, também. ele era o tempo todo assim. Os Ele era amigos, assim. uma curiosidade, que eu não lembro se eu já vi isso, mas enfim. Eles eram amigos da escola? Não. 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 Porque Eles... não tem como 5 pessoas se encontrarem, cada um tocar um instrumento, um cantar, né? não, assim, o Dinho foi... O Sérgio Samuel já tinha uma banda, né? E o Bento entrou depois, Conheci né? o Maurício. Ele sabe melhor a história. O Maurício trabalhava Passa a no bola. Olivetti com o Sérgio. E aí eles tinham uma banda chamada Ponte Aérea. Aí falou, cara, eu precisava... Aí começaram a ensaiar, tal. E num belo dia, eles estavam fazendo um show no Secap e pediram uma música do Guns. E aí o Dinho já se prontificou, né? E falou, não, Dinho era cara de pau. ele não sabia nada de inglês, né? Inclusive, eu tenho algumas escritas lá em casa dele que ele escrevia como se fala. Ai, meu Deus. Então, O tipo, Júlio fazia isso pra ele também, ficava tirando, porque o Júlio falava inglês. falava inglês. Aí o Júlio colocava a pronúncia e aí ele cantava. E aí tinha assim, tipo, friend, ele esticava assim, sabe? Não, mas Em ele vez de faz escrever isso. ai com i, ele escrevia AI. Mas ele Entendeu? faz isso nas músicas. Money, que é good, nós não have. Ele faz isso nas Então, próprias assim, músicas. Eles tinham essa questão. E aí o Dinho, ele não foi o último, ele foi o penúltimo. Ele que trouxe depois o Júlio. O Júlio depois foi convidado a estar na banda. E ele era um grande amigo do Dinho. E aí acabou se tornando Mamonas. Mas foi uma casualidade que o Maurício, na Olivetti, com amizade com o Sérgio, pôs o Bento na banda, que é o irmão dele. E aí, numa das idas da Secap, eles começaram o Dinho Que o se Dinho já era, prontificou. como ele falava, mundialmente famoso no Mundialmente. Secap. O Dinho, ele era educado, modesto, né? Ele sabia... Ele tinha uma entonação própria dele, que onde ele chegava, ele fazia amizade muito rápido. Ele era um cara que ele tinha uma acessibilidade muito grande às pessoas. E cara de pau, não tinha... Quando ele, Zero vergonha, quando zero ele vergonha. raspava, não saía barba, saía serragem. Não, ele... E a criatividade dele era muito boa. Então, tipo, ele acabava cativando as pessoas. Olha, né? não é um texto do Dinho nem dos Mamonas, mas do Ariano Suassuna, ele que fala que a esperteza e a coragem do pobre, sabe? Eu acho que era mais ou menos isso. Sim. Porque a gente vem de família pobre, e sabe? Então, tipo assim, o Dinho, ele não tinha grana para poder abastecer, para poder fazer as coisas. A gente, deixava tipo o RG no posto para pagar depois. Era difícil. Era uma coisa bem complicada. Ninguém, né? Não sabíamos o que era picanha na década de 90. Nada. Né? Os nossos churrascos eram em bloco, né, prima? Pegava os blocos, 4 blocos Já assim. fiz vários assim. 4 blocos com a grelha, porque o Guarulhos estava crescendo e todo mundo tinha uma construção. Então a gente brincava na família, qualquer lugar faz churrasco, que todo lugar tem pilhas de bloco na frente Fechou, de casa. é só levar a E grelha. é isso. Então é assim, quando o Dinho veio com essa proposta e virou artista, que foi o primeiro artista que a gente falou, cara, é artista,
Aí as pessoas começaram a ver de um outro jeito. Tinha meninas que eu falava, Dinho, você ficou com aquela menina? Não queria ter ficado, Jorginho, mas olha, agora todo mundo se ficou comigo. Então, Mas até comigo rolou esses negócios. Já namorei a irmã do Dinho. Ela nunca nem vi. então, Falsa. então é esse lance, assim, eles não conseguiram entender É. o barulho que eles fizeram. Sim. Eles não conseguiram entender. E muito louco, assim, eles não são amigos de infância, um foi apresentando pro outro e todo mundo se deu super bem. Conexão. Sim. Não, não, tira lógico do que possível, é, óbvio, não né? tem como também Mas ser assim, 100%. Por exemplo, o Bento, ele vivia na minha casa. Morava O Bento lá, né? morava lá. Morava lá em casa, o Bento morava lá. Porque ele morava em Itaquá, era muito longe. Então ele acabava ficando mais lá em As casa. lembranças do né? Bento era tudo na sua casa, que eu não me lembro. Eu achei até que ele não tinha casa. Eu falei assim, Ele chegou a viajar pra praia com a gente, lá com o tio Marcinho. ele só não foi pro São tudo. Romão, eu acho, né? São Romão, acho que não. Eu acho que não. São Romão a gente ia num Fusca, pra você ter uma ideia. E era Nossa, história de Fusca. Era 1.000 quilômetros Você de... lembra do Fusca azul do meu Lembro. pai? Era 1.000 quilômetros de asfalto e 200 de terra. Então, tipo assim, todo mundo ia feliz. E ele ninguém foi morria. passar o último carnaval dele, ele passou lá em São Romão. O Dinho. Caraca. Ele gostava de São Romão. Não quis fazer show nenhum, foi pra lá. Que ele achava pra que ele descansar. ele conseguiria. Até o pessoal perguntava: e aí, Dinho, como é que faz agora? Porque você agora você anda 3.000 GT, você tem. Aí ele fala: meu, vou buscar minhas origens, que é, ou seja, voltar. Porque aí ele falava de Carneiro das Casas Bahia, ele falava toda essa questão. Inclusive, a gente tem uma carta lá da Yamaha Odeon, na época, que quando ele saiu para comprar um 3 em 1 na época, e aí ele pediu uma declaração de que ele era contratado da gravadora, para que pudesse financiar ou fazer alguma coisa. Só que naquela época não era e-mail que é hoje. Mandou a carta, aquela carta que tem lá em casa, que dizendo assim que o Alexander era contratado da Yamaha Odeon. Só que demorou tanto de chegar isso, que aí ele já podia quase que comprar as Casas Bahia, porque não tinha, não tinha como naquela época. Você falava, não é como a internet hoje, você põe o nome da pessoa, você sabe tudo. Sim, joga o sim. CPF. E foi uma das vezes que eu vi ele chateado, porque ele tentou comprar algo e não conseguiu comprar. Sim. E aí quando ele começou a ganhar grana, que aí ele ia ver carro, que o Jaci, que outras pessoas falavam, você vê, antigamente queria financiar um, não conseguia, agora eles querem dar o carro, pode levar. Pode levar para ver se... Presente. Então essa mágica, essa virada de chave, eles não conseguiram viver na sua totalidade. Sim. Os louros disso acabou. As pessoas próximas, os familiares, a gente, tá? Vivendo um sonho que era deles. É. Legal. Quando a gente tinha esse Fusca azul, um dia a gente estava no Fusca e tinha uma música do Negritude, né? As coisas já não andam bem pra mim. Aí ele ficava assim: as coisas já não andam bem pra mim. Andar de Fusca azul não é legal. Ele É era porque o demais. Fusca já não era um carro novo naquela época, né? Não. Já não era... Mas assim, eu sempre falo Mas que- era sempre com muito humor. A gente passava pelos perrengues dando risada. Feliz. Uma vez ele foi me levar no centro de Guarulhos à noite pra ir acho que eu não lembro se eu ia no próprio, se era no Revivendo, eu não lembro. Você era da no- Noé, né? Você gostava da Não, no Noé, né? EI também. Aí Tiradentes. Só que aí ele tava subindo. Quando chegou no finalzinho da subida da Tiradentes, assim, farol, trânsito, porque é centro de Guarulhos. Acabou a gasolina. Meu Deus! O carro morreu. Ele estava de capacete, de Dentro do moto, carro? dirigindo o carro, fazendo a maior bagunça comigo dentro do carro, eu morrendo de vergonha. Aí acabou a gasolina, ele parou assim. Acabou! Os carros tudo buzinando. E ele. Tava no cheiro. Aí ele, Grace, eu vou. A gente empurrou o carro para ele voltar, né? Descer, porque tinha um posto no final da descida dele. Daqui você já vai e aqui eu vou pôr gasolina no carro. E ele ficava assim, com o capacete do carro. Acabou! Vem aí! Rindo! Eu me lembro dessa Rindo. Noé, uma vez o tio falando que a Grace ligou um dia, não sei se você lembra disso, que acho que você arrumou uma confusão, alguma coisa. Aí ele falou assim, aí ele falou, Jorginho, porque não sei o que, tal, a Grace... Aí ele falou, onde você tá? Aí ele falou, você tá todo aqui na Onway, tal, teve uma confusãozinha aqui. Ele falou, você tá no lugar certo de confusão. Se você estivesse em casa dormindo, você não estaria. Mas se você estava aí, você tá no lugar certo. Ele é uma pessoa muito espirituosa. É uma pai das pessoas, assim, que a gente tem muito respeito, a gente não consegue falar não pra ele. Eu e minha prima, a gente Tem sofre esse muito com probleminha isso, aí. porque ele pergunta alguma coisa sobre algo que a gente tá fazendo, tal. Ele escuta até onde ele acha que é interessante. Depois ele já não. Ele tá bom. Tá bom, tá bom, Não, tá. porque, ó, tio, tem isso, assim. Ah, tá, é assim, tá.
não. Aí ele, não, mas então tá bom. Já vou pro outro Não assunto. pode, por exemplo, não pode esquecer nada no carro do meu pai. Ah, não. Se esquecer. Esquecer Eu tô preocupado com o blusa. Benício. Ela ligou pra casa dela. Meu pai que foi buscar ele hoje. Porque se você esquecer, ele dá. Você quer? Pode pegar pra você. Pode né? levar. Deixar, Ele tem, doação. tanto que a gente não vende nada, né? Tipo assim, a gente licencia os produtos, as pessoas trazem as ideias, as pessoas fabricam, porque eu também vou nessa pegada. Se Igual deixar. meu pai. Vai dando Aí, pra todo sabe, porque você igual. Como é que você vai falar algo pra alguém? Aí, de repente vem uma maior decepção, mas a maior coisa que eu fiquei mais frustrado, eu tava num desses eventos que a gente vai, um menino de 12, 13 anos, famoso. Como é que chama, não? Aquele menino do. Um MC, é um menino desse e tal, cabelo assim e tal, mó famoso, com 3 quilos de ouro no pescoço. Aí ele falou, pô, legal, você é primo do Dinho tal, você pode dar um salve aqui? Eu falei, posso, tal, é pra minha avó. É pra sua vovó, beleza, vamos lá. Aí ele chamou a avó dele, que era uma moça sei lá, de 45 anos. Sim. Então é assim, Chama a gente de velho. cara, é assim, então, Eu olha tenho o que 46. o que a arte faz. Ela é atemporal. Ela revisita a gente todos os dias. Quando eu vejo alguém escutando o Belchior, quando eu vejo alguém escutando o Caetano e tantos outros que ajudaram a compor o cenário musical. Então eu acho que a arte ela traz a imortalidade. Diz que a gente morre 2 vezes na vida. Uma quando o corpo físico para e outra quando o nosso nome é falado pela última vez sobre o planeta. Verdade. Então a nossa missão, enquanto marca, enquanto família, é fazer perpetuar cada vez mais o legado e fazer com que as pessoas encontrem nos Mamonas, encontrem Marília, encontrem Renato Russo, em diversos artistas que já foram, uma esperança para poder mudar de vida, para se reencontrar. Eu sempre falo que para um cara, de repente, de uma quebrada, ou de uma comunidade, de um lugar mais periférico, o cara mais foda para ele acaba sendo traficante, porque é até onde Sim. os olhos deles Sim, é chegam. a única referência que tem. É a única referência de um tênis legal, de um carro legal, de uma corrente de ouro. E os olhos, o que eles recortam do que seja justo, que seja correto, que seja legal, é aquilo que ele está vendo, Sim. sabe? E onde o poder público não chegar, a marginalidade vai acabar chegando e abraçando. Cara, eu acho que tem que existir uma lei Mamonas. Que é a lei de expressão de liberdade de gênero. Verdade. Pronto, acabou, de liberdade. Porque o Mamonas era isso. Era expressão total, sem ofender ninguém. Porque naquela época a gente sabe que tinha preconceito, tinha muita coisa. Mas é aquela questão, ele falava em questão de gay, de preto, de mulher com uma teta só, que não sei o quê. Mas era tudo brincadeira, era todo mundo E cantava. respeitoso ainda. Assim, a questão do sabão cracrá, que tinha esse saco. Naquela época, a gente criança, a gente ria, mas sem maldade. Agora, hoje, não tem nada contra funk não, tá, gente? Até porque eu vim de periferia, vocês me entendem. Mas hoje, você viu uns funk, umas músicas, que, cara, é pesadíssimo. E os jovens estão cantando como se fosse a melhor coisa do mundo. E tá na mídia e o povo não tá nem aí. Então, o falso moralismo, né? Hoje tem o falso moralismo. Exatamente. Que acaba... E acho ridículo isso. Então vamos fazer uma lei Mamona. Já tô dando essa ideia pra vocês. Eu apoio muito que a arte ela sobreviva por meios próprios e que capacitem as pessoas. Porque eu acredito que tem muita gente com talento esperando uma oportunidade. Zilhões de pessoas que não vão viver seu sonho, acabam se empregando em telemarketing, em tantas profissões, porque não conseguiram viver seu sonho. Então, eu acho que essa questão da capacitação, hoje a gente está montando o Instituto Mamonas, onde a gente pretende capacitar as pessoas a tocar o instrumento, a roteirizar, a aprender a compor, a ter aula de vocal, a cuidar do autismo, que tem super foco, que pra gente é uma coisa que muito nos interessa. Então, é capacitar as pessoas. Eu acho muito bonito e muito importante esse trabalho todo que vocês fazem desse legado do Mamonas, principalmente para manter viva a memória deles, segundo, para continuar alegrando a gente de alguma maneira em alguns shows. E principalmente desse programa que vocês estão criando agora, realmente é muito bonito, é bem inspirador, é muito legal de vocês terem conseguido ver essa dor como, de repente, uma forma de inspirar outras pessoas e conseguir enxergar o amor mesmo na dor.
Sim. E queria saber em que momento que vocês resolveram criar. Vamos criar uma marca Mamonas Assassinas. Vamos criar isso. Vamos ter produto, vamos ter show. Como que surgiu isso? Isso foi em 2015 para 2016, quando a gente fez o musical. Mas essa questão da dor é muito legal você ter falado. Tem uma música do Belchior que fala que é pela dor que eu aprendi o poder da alegria. E eu acho que isso é muito mágico e é muito próprio porque a gente está dizendo aqui. Porque quando você vive uma dor muito intensa, aí você lembra dos momentos alegres, você fala, cara, eu vou buscar isso, eu vou... Então você entende o quanto é importante você ser feliz. Vou manter vivo. E Mamonas é a irreverência e o humor ligado ao amor. Porque nada sem amor, qualquer coisa que a gente pensar em fazer, se não tiver uma dose de amor, cara, não vai pra frente. Sim. E esse projeto nasceu quando a gente fez o musical em 2015, 2016, né? Que a gente fez. E nisso nasceu uma vontade. A gente já tinha buscado essa possibilidade de fazer um filme. Desde quando eles faleceram, já tinham Luiz Faria, já tinha várias pessoas que tentavam fazer um filme e tal. E trouxeram pra gente na época algumas propostas. O filme que foi feito em 2023 não é um escopo exatamente do que a gente queria, tá? Porque um filme, ele tem vários recortes e vários sócios, tá? Então é assim, um que traz tanto de dinheiro, outro que traz... Então é uma pitada que é um embrolho que não é uma coisa que é fidedigna, é uma arte de ficção, entende? Que a gente tentou fazer o melhor que pôde com o que a gente tinha e nós não tínhamos o domínio do roteiro. Tá? É bem deixar claro isso, porque quando a gente assinou lá atrás, eu não digo nem fui eu, nem foi a gente na época foi cada familiar, cada pai e mãe que fez as liberações, a gente não atentou ao fato de dar pitaco no roteiro, de poder... Depois a Mamonas acabou se metendo, porque ela virou coprodutora e a gente tentou melhorar o máximo que a gente podia. Porque agora com a série, que vai vir em abril pela Record, todo mundo vai ter um acesso muito mais pleno do que a gente queria mostrar, porque é mais tempo. Mostrar Mamonas, vida de Mamonas de 1 hora e pouco, gente... Não dá. Não tem como. Não dá. Então teve vários cortes, várias situações. E voltando ao que a Marília perguntou, em 2017 acabou o musical, a gente estendeu mais um tempinho. E aí a gente começou a querer profissionalizar a coisa. A gente falou, vamos profissionalizar, vamos tentar se organizar quanto marca, tal. Aí a gente criou a marca, a marca não tinha nenhum registro nem nada, a gente começou a mexer, a gente reuniu a galera para poder mexer com isso, e aí começou a aparecer empresas interessadas a fazer algumas coisas. Não é nada assim, esses produtos não é para ninguém fica rico com isso, tá? É quase que um lance de souvenir mesmo, tá? Que é para as pessoas ter afetividade. Um cordãozinho desse mesmo que a gente deu para vocês. Aqui, pessoal. Aqui, ó. É uma coisa que num show mesmo, um contratante, eles choram. Porque, cara, eles estão reportando a 1995. Então, é uma coisa nostálgica. E o Mamonas, por estar preso a essa questão afetiva, as pessoas gostam. E a marca, por que aconteceu a marca? Sem a marca, as empresas elas não arriscam fazer nada sem você ter, de fato, um registro de algo. Sim. Porque ela fala, por um pouco que Burocrático, seja, né? eu vou investir 20, 30 mil. Mas espera aí, como que eu vou investir? Porque no Brasil é assim, ó, qualquer coisa que não tenha um registro, não é pirata. Hoje, se alguém resolver fazer um copo Mamonas, hoje eu posso falar, olha, esse copo aqui não foi licenciado pela marca, então é um produto pirata. Sim. Mas até 2017 não existia produto pirata de Mamonas, porque não tinha registro. A partir do momento que não tem uma legalidade sobre algo, entendi. Você tinha que aceitar qualquer coisa. qualquer coisa. E aí a gente via as pessoas fazendo N coisas, tal. Então a gente falou, já que é pra fazer, vamos tentar. Tem coisas que dá prejuízo. Entendeu? Porque, quando você pensa em fazer alguma coisa, como sabão cracrá, antes de fazer o sabão cracrá, a gente tem que registrar a marca. Porque se você não registra... E aí esse tempo de registro de marca demora até 2 anos. Gastando, com recurso, com isso. Aí um cara lá no Amazonas, como eu recebi esses dias, resolveu montar Mamonas Lanches. Com a logo da gente. Aí você tem que interpelar, pagar pra... Então é complicado. Seria muito mais fácil se os órgãos federais falassem assim, olha, a Mamonas já é da Mamonas, o que entrar aqui já não pode. Não. Sim. Entra, vai indo. Se você não gastar, tipo, um advogado pra você interpelar, você corre o risco de o cara poder usar também. Então, essa burocracia... Então, a gente profissionalizou
para que a gente Não, e possa... super profissionalizou, né? Porque isso aqui é uma graça. Ó, o cuidado, ó, o gloss, dá pra ver aí? Tá me deixando louco. O outro chama Meu Docinho de Coco. E o outro, Totalmente Beautiful. É isso. muito fofo. Vamos uma mandar fazer embalagem linda. manteiga de cacau pros homens, que é chato isso, hein? É, né? Eu Arrei acho um ódio disso, hein? Acho que tem que fazer uma... Gente, mas eu vou te É. falar, o sabão craca, isso aqui é maravilhoso. Mas olha, você vai dar pro marido? Eu vou. Olha, mas não faz milagre, tá? Ele só limpa. É. Tá bom? Droga. já sei, uma deixa. Cadê o que cresce a boca? É o de Aqui, pimenta. ó. Aqui, Esse ó. aqui, ó. Não, olha só, que hidratante labial que aumenta os lábios, hidratante labial que esquenta os lábios, e hidratante labial que gela os lábios. Então já tem uma deixa, tá? joga Querida. do cresce aqui. Já dá uma ajudada na galera. Ah, tá, entendi. Eu já tava pensando que você queria usar isso aqui em outro tipo de lábio. Não, já dá uma ajudada na galera aqui, ó. Juntou A aqui, gente- já dá uma ajudada na Já vai A galera. gente É. também lançou agora com a cancha, essa linda camiseta que minha prima tá. Linda Que é mesmo. uma, Linda mesmo. É uma linha aí, essa aqui também é bordada. Então a gente tá sempre brincando com esse lado. A Luciana Vitorino, da nossa agência Spartner, ela é uma parceira, ela traz todas as novidades aí para que a gente viaje na nostalgia. E é isso, gente. A gente está sempre aberto a propostas. E o que a gente tiver de melhor para poder trazer o público, esses jovens senhores que hoje que curtiram Mamonas, Jovens. mostre para os seus filhos, para os seus netos o que foi Mamonas. Vai ser sempre um prazer cada vez que a gente vê cantando, cada vez que a gente vê uma criança fantasiada de Mamonas, de Chapolin, de Robin. Tem uma japonesinha que sempre Ai, vai. coisa mais linda. De Mogi, que ela teve tipo, 5 anos. Isabelle, o nome dela é Isabelle. O Andrezinho, que tantos outros assim. Então, pra gente, vale tudo. Vale essa energia, vale esse momento, vale os estresses, vale as reuniões, vale todo esse propósito para não deixar nunca É. a marca, o nome dos meninos ser esquecido. A Então gente vai ter fala uma isso. série? Vai Sim. ter uma série. A gente sempre fala isso, porque quando que as pessoas não fazem ideia do que é os bastidores, né? Do como é difícil, quanto de reunião e dor de cabeça, e corre atrás disso, e aí problema aqui, resolve ali. Então as pessoas não têm ideia, né? Para chegar num produto, para chegar num show. Esses dias mesmo a gente estava resolvendo várias questões burocráticas de show, tal, a gente com a cabeça a milhão. Aí depois chegou o dia do show, aí a gente vê todo mundo ali cantando, se emocionando, aí a gente olha um para a cara do outro e fala, Valeu a pena, né? Que aí chega a família, vem tenso. na gente e fala, ai, obrigada, vocês, nossa, esse Tirei, projeto, eu obrigada, saí da obrigada. depressão, né? Alguns falam. Sim, Caramba. tem uma mãe, né, e as filhas que sempre acompanham os nossos shows, né, a Aline e as filhas dela, e ela falou, eu sou muito grata a vocês, que minhas filhas, elas tiveram uma guinada, elas tiveram problemas, né, pessoais, tal, e estavam em depressão, tal, e por conta do Mamonas, porque a mãe era fã, mostrou para elas, levou num show da nossa banda, elas ficaram apaixonadas, elas acompanham todos os shows que elas conseguem ir, elas vão em tudo quanto é lugar, e assim, formaram fã-clube, sabe, assim, e isso tem tirado elas desse, né, e a gente vê tantas histórias que chegam, assim, mensagens que a gente recebe, vocês alegram o meu dia, sabe, tipo, acompanhar vocês. Eu mesma, no primeiro show que eu fui, né, que eu não acompanhei muito a parte no começo da produção, porque eu trabalhava em outro local, né, depois que eu fui trabalhar com meu primo, então eu não peguei o começo dos ensaios, essas coisas, então o primeiro show para mim foi totalmente no escuro. Foi no Vibra, né? Foi no Vibra. Daí esse aqui com o fone aqui enlouquecido, resolvendo 1 milhão de coisas, e eu estatelada olhando pro palco e todo mundo cantando junto, o avô com a criança aqui cantando e todo mundo assim, e eu estatelada olhando em choque, né? E aí ele passou assim, né? Tava dando tudo certo, ele veio todo feliz, ai prima, tá dando tudo certo, ele me abraçou, eu comecei a chorar e ele... Meu Deus, né? Tipo, ele cheio de coisa pra resolver, eu berrando na orelha dele. Chora, né, mas não chorando. agora, vai. Deixa eu chorar depois. Você pode guardar esse choro daqui uma meia hora? Olha o choro. Daí, assim, o primeiro show foi um choque mesmo pra mim, porque realmente a gente faz de uma forma que é pra realmente tentar levar um pouquinho do que foi pra galera de hoje, né? E acho que, sei lá, os 2, 3 primeiros shows pra mim era toda hora, tipo, ai, não chora, Grace, não chora, Grace. Agora eu já consigo
né? Sem entrar, A né? Paulinha já não consegue. É, ela a Paulinha chora, chora mais. E a escolha dos integrantes da banda? Ah, Vocês? um tava... um era mendigo, o outro tava... Os meninos A gente agora encontrou, A né, gente Luísa? encontrou, entendeu, no viaduto. Então, tipo assim, a gente foi Outro foi, catando as né? pessoas. Quem você? Mas é assim, o Rui, ele já vinha do musical, musical. Mamonas. Ah, legal. Aí ele fez o filme, aí a gente... Porque a gente só montou a banda, porque a banda leva o slogan da banda do filme. Uhum. Porque senão não teria muita propriedade a gente mexer com algo. Aí tem o Alberto, que é sobrinho do Bento, que tá junto. Aí depois veio o Nelsinho. Enfim, e é muito legal a gente deixar bem frisado que não existe uma substituição de nada, nem de ninguém. Não, é um trabalho simplesmente para a gente levar um pouco disso, dessa nostalgia, uma homenagem homenagem. É, uma homenagem. a gente sempre diz que o nosso projeto, ele sempre tinha um início, um meio e um fim. Depois a gente começou mudando isso porque a gente viu que ele foi ganhando força. A gente vai pro Japão agora. A Ai, gente que vai máximo. fazer- a gente vai fazer, Brazilian Day. a gente vai fazer 10 dias no Japão, Que chique. do dia 26 e 27, mas a gente vai fazer uma tour lá do dia 22 ao dia 5. Então, de abril para maio. Maio. É. Então, quando você entende, você tem uma ideia, Mamonas está presente em 143 países. Caraca, sério? Houve Mamonas. Então, Eu vi uma entrevista, acho que no seu Instagram também, é Simple Plan, não tenho certeza. sim. Cara, eu achei o máximo. O Rui fez, cantou com eles lá. no palco. Caraca, eu achei o A gente máximo. foi... Ó, ela dando spoiler aí. Ah, você falou alguma coisa. Não, eu só falei, o Rui cantou. O Rui cantou. O Rui não cantou? Tinha Meu saco. Deus! Mas assim, a gente foi ano passado, né, não, que a gente foi, né? Eles Rio de fizeram Janeiro. alguém da produção dele falou assim, cara, eu tô doido que ele faça isso com o Blue do Max, né? Alguém pode falar pra ele alguma coisa assim? Ah, Bruno Mars. Mas o né, que esse- acontece? Ele chamou e falou assim, cara, qual é uma banda aqui de expressão no Brasil? Aí ele falou, tem Mamonas Assassinas. Aí, Aí ele falou, cara, gostei disso. Aí eles fizeram uma homenagem num show aqui em São Paulo. Aí O pessoal a gente vibrou. vibrou. Imagina. Aí a gente fez contato com o pessoal lá e a gente levou o Rui. E a gente fez um show lá com a participação com ele. Eles foram super fofos, foram assim... Nossa, eles falando no podcast. muito Não sei se era um podcast, era uma entrevista, eles É, falando. muito da gente Mamonas. boa, Não, eles porque são- assim, eles queriam entender, né? Porque assim, a pronúncia, o que se tratava da música Vira-Vira, né? E quando eles começaram a descobrir o que é, puta, meu! Então, é essa coisa que só no Brasil a gente tem. Aham. Eu cheguei em Portugal, a minha prima não foi com a gente no Rock in Rio, a gente fez Rock in Rio Portugal. Quando a gente desceu no aeroporto, todo mundo com Mamonas, tal, Universal Music, tinha gente no aeroporto esperando. Ai, que máximo. Aí, quando a gente chegava, assim, pra parar, tipo, nos lugares pra tomar café, que queres? Tipo, eles são meio, como diz meu tio, mas eles são meio bruto. Aí, quando eles viam Mamonas, sempre tinha uma história. Ah, porque eu morei no Brasil, porque isso, porque aquilo outro. Sem contar que a gente teve eu trabalhei 10 anos com o Roberto Leal, que foi um parceirão que a música Vira-Vira foi uma alusão à música do Roberto, que Uhum. foi um grande parceiro, um grande amigo nosso, pessoal. Então, quando a gente chegou lá, e sem contar que os Mamonas iriam dia 3 para Portugal, e quem iria recepcioná-los era o Roberto Leal. O Dinho brincava que, olha para você como ele era visionário, ele brincava que eles iam chegar de máscara igual o Michael Jackson. Então, olha que louco isso, né? Uma brincadeira que a gente não sabia que a gente ia viver isso, essa questão da máscara. Mas em Portugal, era surreal como as pessoas, na SIC, que é a Globo de lá, gente, a gente chegava lá, as pessoas desciam quando sabia de Mamonas, que era o filme e tal, a banda do filme, descia a emissora toda para poder ver. A gente fez um show para eles, inclusive, lá, só pros funcionários da SIC. Então, pra gente vale. Só a ida, só a questão de ver o riso, de ver a satisfação, vale toda a proposta, A todas escolha, as raivas. a escolha do Olodum, como é que foi pra vocês essa questão, assim, vamos pegar, igual você falou, pegar e entender o que ele queria escrever. No Olodum foi mais fácil, porque nós tínhamos o registro. Aí só Aham. tinha uma parte que o Dinho brincava do Pelô, que teve um primo nosso que foi assaltado no Pelourinho. Ah, E aí, tipo, tinha pra assim, porque no Pelô o negão me rapelou. Aí a gente pegou e falou, como é que eu faço? Como é que... Aí eu peguei e mudei, pus assim, porque no Pelô, Pitulinha veio e me pintou.
ok. Aham. Aí no final o dinheiro acabava lá na feira, aí a gente não sabia o que queria dizer, tipo, o que vai colocar? Aí eu finalizei dizendo que eu vi um menino trabalhando, porque é sexta-feira, é carnaval, se eu trabalhar eu passo mal. Tipo, só foi essa mudança que foi feita. Porque mexer em Mamonas é muita responsabilidade. Não cabia. Só foi feito isso porque não tinha jeito de colocar e de repente você ter um problema crítico muito sério. Sim. E a gente entende que algumas coisas mudaram que são chatas, mas outras coisas são necessárias. E não cabe certos tipos de brincadeira. A gente vem de um país que algumas coisas a gente teve que mudar e tá tudo certo. Aí eu fiz contato com o pessoal da Banda Olodum. E aí a gente gravou com a Banda Olodum. A gente foi pra Bahia. Salvador. E aí foi pra Salvador. E assim, eles tinham 1000 projetos, mas a gente ficou muito feliz porque o Olodum é uma banda internacionalmente conhecida, Sim. gravou com o Maicon. E a receptividade, o Foram carinho. maravilhosos. Meu, o Lazinho, o Lucas, o pessoal, cara, rapaz, eles falavam do jeito que eles. O carinho que nos davam. É como se fosse pros Mamonas, sabe? É assim E mesmo. a gente é só um fio condutor. Aí não existe uma apropriação do nome, do carinho. Existe a perpetuação, Sim, sabe? Que a acho que gente é o termo sabe. correto. Que a Isso gente, mesmo. a gente sabe que aquilo está com a gente, mas não é pra gente, Sim, sabe? sim. Sim. As pessoas têm respeito por a gente ter brigado pela história, da gente saber que depois de 30 anos as pessoas ainda ouvem. Ok, isso é o mérito nosso. É Sim. muito Mas legal. a arte é deles. Sim. Quem foi foda de desconstruir essa história foi eles, Sim. na sua particularidade, ou com o teclado, ou com a bateria, ou com tá tudo certo. Entende? Uma Mamonas era coisa que as Mamonas. pessoas ficam em choque, assim, quando a gente vai nos lugares. Aí fica, nossa, vocês são tão receptivos. Nossa, vocês atendem todo mundo. A gente fala, gente, eu não sou artista. Eu sou irmã de um artista. Mas eu não sou artista. E o que eu tô fazendo aqui é o mínimo que eu posso fazer por quem mantém viva a memória do meu irmão. Sim. Sabe? É o mínimo, é uma forma de agradecer todo esse amor, todo esse carinho que as pessoas têm por ele até hoje. Sim. Seria um absurdo, na minha cabeça não entra a ideia de repente, algum tipo de estrelismo da minha parte, ou de não atender alguém, não dar um abraço, não tirar uma foto. Como assim? Essa pessoa vai levar o nome do meu irmão. Se amanhã eu não estiver aqui, essa pessoa vai falar pro filho, sabe? E meu irmão vai estar aqui ainda. Olha, sabe? eu bato na tecla até hoje, com qualquer pessoa assim. Eu não vejo, nunca, eu posso estar errada, mas a minha percepção, tá? Eu nunca vi uma banda continuar viva durante tanto tempo, como eles estão. O nosso perfil fala isso. É porque, sabe por quê? É igual você falou, a questão da presença, né? O dia ele tá no seu olhar, tá na sua fala, tá no carinho, tá da gente que é fã de falar alguma música. Pô, final de casamento, gente. Toca vira-vira, o pessoal já tá no vira-vira aqui. Ó, já vira, Aí já vê vira. tudo. Sempre tem uma passada de mão na bunda de alguém, com todo o respeito, que a gente tudo não é casado, mas sempre tem. E eu falei, meus filhos já lá em casa, churrasco lá em casa, no final, Val, toca, tem que ter uma coisa. Que vai passar pros filhos dos filhos, e o filho, eu acho que eles vão continuar vindo pro resto da vida. E o karaokê? Maravilhoso. Nossa! Fica vivo. E eu falo assim, eu não sei explicar, mas transcende a questão A da canção presença, mortaliza. sabe? A canção, ela faz... Transcende isso. E acho que não é. Eu acho que, assim, primeiro, uma perguntinha antes de eu fazer isso aqui. Aonde que o pessoal acha? Que, ó, acabei de passar. Não, aonde? juro. Ó, esse aqui é o da Qual pimenta. Jordan. Mano, o bagulho esquenta mesmo, tá? É, Esquenta menina. mesmo. Você tá com a boquinha assim, ó. Tá o nome aí assim? do trem. Acho que o nome tá aí do... É o. Esse aqui, tá? O Lip Gloss Spice. Spice, acho que é Spice, isso É o mesmo. Spice. By Digibela, é isso aqui, será? Oi? Eu vou colocar, faz o seguinte, ó. Já deixa marcadinho aí, produção, no tempo que a gente vai colocar. Eu vou deixar aqui para vocês acessarem e terem dentro da casa de vocês o carinho e um pouco também sobre os meninos. Que eu sei que na sua casa deve tocar, seu filho deve falar. Então, assim, é a continuação de um legado. Gente, esse da boquinha aqui, eu escuto mesmo, tá? E a boquinha Mas ele tem um cheiro bom. Eu gostei do Tem. cheiro também. Ele tem Um um cheiro bom. chocolate. Aqui, cara. Ele tem um cheiro, Cheiro bom. de chocolate pra tu ver. Nossa. Caraca, ele tem cheiro bom pra caramba mesmo. Cheirosíssimo Gostei de desse chocolate. Gostei Eu amo demais. esse de chocolate. Acho que ele fica tão bonito na boca. Vocês ajudaram nas escolhas e tudo mais também? Ou deixou... Esse eu só uso mesmo. Da Chili Beans a gente ajudou. Da Chili Beans, Chili a gente Beans fez a uma gente coleção ajudou. de óculos com a Chili Beans. É.
E aí esse a gente deu pitaco, né? Da Chili Beans a gente ajudou. A gente, São eu lindos não sei se os vocês ouviram nomes tudo, dela. mas são uma coisa... Mas, ó, se tratando de Mamonas, eu acho que Mamonas é isso. Não é Mamonas, cheirosinho de chocolate? Mamonas é Ter como... fome. Não é? Exatamente como o amor, quando se Esse dá um multiplica, quando se glitter na divide e boca, multiplica, menina. sabe? Sim. E é isso que a gente vê no olhar Fica das num pessoas. grit, a boca. Vocês como fãs também, a gente fica muito feliz por estar aqui hoje falando um pouquinho dos meninos. A gente fica muito feliz de você estar ajudando a perpetuar esse legado que não é só nosso. Eu falei hoje isso na Câmara de Guarulhos sobre isso. Mamonas não existe um dono. Mamonas existe todo mundo. E todo mundo faz a parte dele quando ajuda a propagar uma arte, quando ajuda a propagar um sonho. Sim. E é dentro desse sonho que as pessoas vão se achando. Sim. Eu falo muito da arte e da questão da cultura, porque eu acho que todo mundo que trabalha, todo mundo que busca seu sustento, ela tem que ter direito à diversão. E a diversão, a musicalidade, a arte, ela não pode ser restrita a meia dúzia de pessoas. E isso nos entristece. Eu hoje estou lançando um projeto de, como é que chama? Ingresso solidário, não, ingresso familiar. Que o pai compra com a mãe e aí o filho pode levar o filho, essas coisas assim. Olha Porque que legal. eu vejo grande dificuldade. Quando a gente fez o musical, que chegou o ticket de R$120, pô, minha casa, meus 2 filhos, minha esposa são 480. Aí você vai abastecer, aí você vai para jantar, ou seja, R$1.000. Sim. Então, ou seja, a arte não é para todos. É Nossa, poético verdade. você falar isso, Verdade, mas não é muito para todo legal mundo. essa visão. Legal. Como é que você vai numa peça de teatro que, hoje é R$250, R$300? É verdade. Aí você vai procurar meia, não tem meia, porque já acabou a cota. Sempre, né? Inclusive. Então, é essa facilitação, esse cuidado que eu acho que está na mão dos governantes, na mão de poucos, tem que ter essa visão. Sim, total. Para que as pessoas elas busquem na arte inspiração, senão o cara fala, porque o artista, ele não é uma receita de bolo. Tem cara que vai tocar muito bem o instrumento, mas ele não vai conseguir o holofote que os Mamonas, que o Charlie Brown Jr. Então, olha como ela é legal, mas ela também é ingrata. O cara pode ser um puta violonista, mas de repente ele nunca vai conseguir o ápice, que é estar numa Broadway, e tá tudo certo. Mas é assim, então os poucos que conseguem chegar lá em cima, tem que olhar para trás e entender que já teve na fila, como os Mamonas tiveram, como Utopia, como Ponte Aérea, e trazer essa possibilidade que todo mundo, ou que baixem os impostos para a arte, de repente é uma deixa, sabe? Vamos tentar, eu acho que tem que ter muita responsabilidade, né, nessa questão, sabe? A pessoa pegou um dinheiro de uma lei, que ela use certo, se ela não for usar, não posso sair criticando nada, porque eu não sei, a gente não tem como fazer um teatro, quando a gente fez um musical, tudo isso é auditado. Não é a farra do boi doido, como as pessoas falam. Podem pegar e fazer? Podem. Mas essas pessoas elas têm que ser punidas e elas têm que... Mas eu não posso colocar todo mundo no mesmo balaio. Eu não posso entender que a pessoa viva de arte, porque a pessoa é vagabundo. Não. Como tem advogado, como tem delegado, como tem servidor, tem um lado bom e um lado ruim. Então, eu sou um cara, a gente como marca, a gente acha que a arte não pode e não deve ser criminalizada. Como a tatuagem, como os estúdios. É a arte do cara. Sim. Então, gente, se a gente não vestir em arte, em cultura, a gente vai ter que vestir em presídio. Então, Verdade. vamos torcer para que a gente tenha um mundo melhor, né? Eu acho que você falou um ponto primordial, acho que é o trabalho, na verdade, o trabalho que vocês fazem, que é vocês contarem um pouco essa questão, que o início é difícil, né? A questão da gasolina, de você deixar o RG e de você hoje lutarem para essa questão cultural, porque, por exemplo, eu vim da parte cultural também, né? Eu vim fazendo eventos, então eu sei da dificuldade que é de você realmente comprar ainda. Por exemplo, eu com 6 crianças, como é que eu vou num show que eu vou pagar 100, 120? Não vou. A gente escolhe quem vai. Inviabiliza. A gente escolhe Sorteia. quem vai. Exatamente. Esse você vai, na mês que vem você vai outra, tem que ser assim. Então eu quero deixar em aberto isso aqui para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, que apoiem as causas culturais que tem dentro do Brasil, apoiem os artistas brasileiros, porque é difícil pra caramba você ter esse reconhecimento. Claro que, assim, às vezes um é reconhecido mais rápido do que o outro, mas só a gente sabe a luta que cada um passa
dentro da sua casa, a questão da visão, igual você falou, do meio onde você está e você não ter acesso, de repente, à parte cultural. O garoto ele virou um criminoso, não sei o quê, mas virou por quê? O nosso governante, a sociedade em si, está dando espaço para que ele tenha acessos culturais. Então, assim, vamos apoiar. Eu espero muito que vocês entrem na página agora lá do Mamonas, que vocês começam a seguir, a acompanhar. Acredito que vocês venham soltar mais coisas para frente sobre esses projetos. Deixo a casa aqui aberta para vocês verem quando vocês quiserem voltar. Novos projetos, aí a gente pode fazer uma brincadeira também. Mas eu acho que esse episódio, para mim, foi muito especial. Muito especial mesmo. Assim que a gente já tiver tudo certinho com o Instituto, a gente vai voltar para falar sim. Legal. E a gente quer apoiar sim. A gente quer trazer oportunidades para novos talentos. A gente entende que o espaço, a gente acaba sendo filho do meio que vive. E a partir de então, a gente quer fazer com que o Instituto seja uma casa de acolhimento, que as pessoas encontrem ali a sua inspiração. Muitos podem passar, muitos podem ficar, muitos podem ser doutores ou podem ser pintores, não importa. O que importa é a pessoa se achar e ser feliz. Porque eu acho que o que fica na vida é isso, né, Prima? Sim. E obrigado, gente. Obrigado pela acolhida, obrigado por nos receber. Eu fiquei muito feliz com essa 1h30 de Guarulhos pra cá. Foi Bem bacana. Foi bem legal, assim. Ai, eu tô Gostoso, acostumada, animado, que eu também animado. vendo da minha casa pra cada mais ou menos. A gente isso, falou né? Animado. a gente falou sobre tudo, uns cochilou, só eu não cochilei que tava dirigindo, mas Eu com ânsia. a minha prima passando mal, né? Então é assim, a gente Era agora, para lembrar da correria de antigamente, gente. Vocês entenderam a experiência. agora eu não sei, vocês que estão assistindo, agora a gente vai fazer um churrasco aqui, porque a gente vai Sim, esperar, entendeu? Sim, meu aniversário a gente tem que comemorar. Comemorar. Gente, mas obrigado. A gente é muito grato a tudo e a todos. Aos outros familiares, a Nó, que está comigo me apoiando sempre, ao Calegari, a toda a equipe Mamonas, o legado que a gente precisa muito dessas forças auxiliares, sabe? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. A gente precisa, eu tenho uma base assim, tudo que eu vou fazer enquanto marca, enquanto CEO, eu peço opinião, eu ligo para falo com a Nó, falo com a Grace, falo, o que vocês acham disso e tal. Então é assim, fica uma dica, se eu errar, eu errei sozinho. Tem mais gente para culpar. É verdade. Pode culpar a Nova, pode culpar a Grace, pode culpar todo mundo, porque eu preciso dessa coisa, sabe? Eu tenho necessidade de ouvir as pessoas. E também tem o seguinte, se eu tiver de mudar de opinião, eu mudo também. Se me convencer que eu tô errado, a gente muda. Mas é isso aí, ó, viva a arte. A gente fica muito feliz com os nossos prêmios, que a gente ganhou o Oscar agora, né? Uma revisitação. A gente fica muito feliz com essa possibilidade de ver o nosso Brasil, em num cenário como um Oscar. Então é assim, hoje falando na Câmara, eu até esqueci de tocar nesse assunto, mas como é importante você trazer as suas origens, sabe? Você mostrar que você veio de algum lugar e que a gente é brasileiro, que eu tenho muito orgulho. A gente tem países maravilhosos que eu admiro, respeito, mas eu não troco. Como diz o Aureliano Suassuna, né, que ele fala assim, eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Muito bom. Obrigado, gente. A gente que agradece. Agradece de verdade. Combinou. Foi maravilhoso, foi emocionante, foi divertido, foi leve. Obrigada por vocês terem vindo até aqui. A gente que Obrigada pela agradece. oportunidade. Eu tô muito feliz mesmo. Ai, que bom. Obrigado, A gente agradece de verdade e, como eu falei, a casa fica aberta sempre que vocês querem falar lançamento de produtos novos. Sabe o que ela tá fazendo. Música. E agora a gente virou também do Mamonas. Daqui a pouco a gente chega aqui, só põe o pé na mesa. Então, vamos Pode conversar. vir, pode vir. A casa tá aberta pra vocês quando vocês quiserem Obrigado. vir. Mas já voltar assim, falar Venham mais vezes. Quem sabe até trazer os meninos aqui uma hora. Ótimo. Nossa, Excelente. Ia ser bem A legal, gente vocês iam traz os gostar meninos muito. aqui. Ia ser Acho que maravilhoso. a Anne apoia a A gente ideia. vai- Eu Anne tô adora. desconfiada. Ó, Tô desconfiada quando a gente que a voltar Anne de- apoia a ideia. Quando a gente voltar Mas do é só uma Japão, desconfiança. a gente marca um dia, vê com a Nó diritinho um dia, e a gente marca pra fazer uma palhinha, contar como que foi o Japão. A gente, Ai, a ótimo. gente consegue fazer meio Eu que um venho de acústico novo com vocês. eles. Lógico, muito bem. Só que senão tem que ter mais uma cadeira. Não tem problema, a gente senta no Mais chão, a gente duas. tira a mesa, senta no chão. Ah, não, a gente senta aqui todo mundo. Isso não é um problema, de jeito nenhum. Fica Nada. tranquilo. A gente Nada. Bota com os microfoninhos aqui, aí tá tudo bem. Não, mas é fechou. sério, vamos marcar sim, vai ser um Vamos. prazer trazê-los, e Vamos. eu tenho certeza que vai ser Vai ser bem legal. Nossa, tenho certeza Vamos sim, a casa disso. tá aberta pra vocês. Então, você que ficou com a gente até agora,
Muito obrigada. Continua acompanhando a gente, seguindo todas as nossas redes sociais. Sigam eles também, acompanham toda a parte do projeto. É muito importante para a cultura, é muito importante para a gente manter vivo realmente quem fez a gente alegre, ó. Lá atrás. Se você não sabe do que eu tô falando, eu duvido que você não saiba, né? Mas vai lá. Pesquisa só pra você ver uma coisa que você não vai achar. Eu tenho um programa que eles participaram da Banheiro do Gugu. Dinho tava de sunga, meu bem. Lembro até hoje. Eu tinha um crush em cima dele. Eu lembro Eu tinha um também. crush em cima dele. Desculpa, marido, eu te amo, mas eu tinha um crush em cima dele sim. Então se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por você ficar com a gente até agora. É isso que a gente quer trazer pra vocês. Lembrando que tudo é feito com muito carinho. É cultural, é amor, é risada. E isso aqui faz parte da nossa 8ª temporada. Então, mais um episódio. Muito obrigada, gente. Ficou com Deus. Valeu!